Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos, é preciso repetir, fazendo uma varredura nos textos do Novo Testamento, evangelhos em particular, que falam, ou que narram, que nos trazem a paixão de Jesus. Nós vimos o texto em Marcos, mas cada evangelista tem uma nota própria. E assim eu ensino ao mesmo tempo aos telespectadores fazerem uma sinopse, isto é, uma visão de conjunto entre os 4 evangelistas, a ver na mesma cena o que cada um tem de particularmente seu. Padre Anselmo está aqui do meu lado e, como sempre, ele representa os telespectadores que poderiam fazer perguntas ou querer uma maior profundidade e clareza em algum ponto. Nós poderíamos começar a ler, Padre Anselmo, a prisão de Jesus no capítulo 26 de Mateus, versículo 47. O que foi já dito em Marcos, porque Mateus copia Marcos 80%, eu não vou mais repetir. Eu só vou repetir e explicar o que é próprio de Mateus neste texto aqui. Está bem? Então pode continuar, pode começar. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus, da parte do chefe dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Bem, aqui fazemos uma pausa. 2 explicações mateanas para a fala de Judas, para a saudação de Judas. Salve, Rabi, do grego haire. Se, e esta é a primeira possibilidade alternativa, se Judas queria que as coisas parecessem normais, que não saíssem da normalidade, este salve, que é uma saudação inicial, shalom em hebraico, teria um significado, isto é, não atiçar ninguém, agir como se tudo estivesse normal. Os próprios sacerdotes do templo haviam dito que não queriam sublevação no povo. Se, porém, este salve é irônico da parte de Judas, ele verdadeiramente deve ser considerado um traidor maligno, satânico. Mas, em Mateus, Jesus responde. Pode continuar. Amigo, para que estás aqui? Isto, amigo, heteire. Esta afirmação nos lábios de Jesus, nesta hora extrema e derradeira da sua vida, tem em Mateus um sentido todo especial. Até o último instante, até o último momento, Jesus se dirigindo a Judas com esta palavra, com este apelativo, amigo, sobretudo depois de tê-lo indigitado como seu traidor durante a última ceia, é aquele que molhar o pão comigo no molho. Então, nós temos, repito, da parte de Jesus, um último esforço para chamar Judas à razão
chamar Judas à conversão e não perder de forma alguma aquele que o estava traindo. Um amigo, digamos, ironicamente falando, e ao mesmo tempo tristemente falando. Padre, certamente o nosso telespectador pode voltar a uma pergunta que creio ser fundamental todas as vezes que resolvemos falar sobre o personagem de Judas Iscariotes. Se Judas viveu este ato de entrega com plena liberdade e consciência, como que um ato tão maléfico como este pôde encontrar espaços naquilo que na fé católica nós chamamos plano de Deus? O plano de Deus conleva a liberdade humana, não a destrói de maneira alguma, viaja por cima, ou, usando uma linguagem filosófica, eu poderia dizer, nós fazemos tudo com a nossa liberdade, a nossa visão, a nossa responsabilidade no plano de baixo, no plano predicamental. E Deus faz tudo no plano superior, no plano ontológico, no plano metafísico. E os dois planos não se chocam entre si. Tá bem? Então, continue. E eis que um dos que estavam com Jesus... Não, pera lá. Você acha que pulou? O 51. Eu terminei no não, 50. Mas não lemos inteiramente o 50. Então, o 50A... B. O B diz, então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E isto é próprio de Mateus e de Marcos. Em João, por exemplo, não o amarram imediatamente. Continue. O 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembaiou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Aqui temos diversos problemas. Marcos diz, tis eis, alguém, sem identificar melhor. Mateus já foi um pouco além, um dos que estavam com Jesus. Ou seja, do grupo de Jesus, dos discípulos de Jesus. E João, mais além ainda, indigita Simão Pedro. Nós temos aqui a tendência de dar nomes ou de apontar personagens primitivamente anônimos. Marcos, falando estis, alguém, cria muito menos problemas históricos. Resolve mais problemas históricos. Porque em Marcos nós podemos supor o grupo de Jesus, o grupo dos que vieram prendê-lo e um terceiro grupo que estaria ali, naquele momento, concomitantemente, sem pertencer a nenhum dos dois primeiros. Certo? Então, se a ferir a orelha deste servidor aqui foi de um terceiro grupo que estava ali por acaso, nós resolvemos problemas históricos. Caso contrário, se fosse um dos que vieram prender, como é que um amigo, um companheiro, tira a espada e fere a orelha do outro companheiro? Não tem sentido nenhum. Se a fazer isso fossem os discípulos de Jesus, os problemas históricos ficam, né? Os discípulos andavam armados. Na última ceia estavam todos armados. Ou, se, como diz João, houve uma indigitação de Pedro por parte de
Jesus para Judas Iscariotes, quando Judas saiu do cenáculo e era noite, quando Satanás entrou nele, Pedro também saiu para buscar uma espada? Há muitos problemas históricos aí nesta questão de estavam todos armados. Os discípulos de Jesus andavam normalmente armados com punhais, com facas. Padre, o senhor nos dissertou uma certa progressão, eu diria. Marcos fica numa indeterminação, prefere não dizer quem é. Prefere Mateus não, provavelmente é mais primitivo e não sabia. Não tem fonte para isso, certamente. Mateus especifica, é alguém do grupo de Jesus. Agora, o que me chama a atenção, e creio que seja também o dilema do telespectador... Alguém? Vamos fazer um intervalo, porque já estão pedindo, e já voltamos.